Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, 9 de fevereiro. Você estava assistindo à Comissão de Relações Exteriores sobre a Conferência Rio+20. Continue assistindo pela internet. O Senado agora está no ar. O presidente do Senado recebeu hoje autoridades responsáveis pela segurança pública em vários estados brasileiros. Eles vieram sugerir mudanças e pedir celeridade na votação de projetos que tratam do tema. Os secretários de Segurança Pública de 9 estados entregaram ao presidente José Sarney 27 propostas de alteração e aperfeiçoamento de projetos que tramitam no Congresso Nacional. Eles propõem, dentre outros temas, mecanismos para facilitar a interceptação de comunicações via telefone e internet, a tipificação dos crimes cometidos por milícias, a simplificação dos processos de violência doméstica enquadrados na Lei Maria da Penha, o tratamento compulsório para usuários de drogas e a definição de um orçamento mínimo para a área de segurança pública nos estados. Existe uma eternidade de temas, né? Então nós selecionamos os primeiros que a gente acha que tem maior impacto inicial, mas novas propostas serão apresentadas também. Uma das propostas é a vinculação de recursos para a área de segurança pública, como já acontece em alguns estados, inclusive Minas. Você acha que isso seria positivo? É muito positivo e muito importante nos estados. Não há uma vinculação constitucional, como acontece na saúde, como acontece na educação, por exemplo. E a segurança pública é um tema do momento. A gente acha que é necessário que haja uma vinculação constitucional, no mínimo que os estados precisam gastar com segurança pública. O secretário de Segurança do Rio de Janeiro disse que uma das demandas específicas do estado é a definição sobre a criminalização ou a legalização do jogo do bicho. Hoje, a atividade é considerada uma contravenção, o que dificulta a prisão dos bicheiros. Vamos ao senador Pedro Tax também na semana que vem, já em reuniões no sentido de modificações do Código Penal. Entre as modificações, o Rio de Janeiro vai apresentar a questão do jogo do bicho, no sentido de criminalizar o jogo do bicho ou então liberar. O presidente da Subcomissão de Segurança Pública do Senado, Pedro Tax, disse que as sugestões vão ser encaminhadas para a comissão externa que está discutindo a reformulação do Código Penal. A Subcomissão de Segurança já está fazendo o levantamento desses projetos desde o ano passado. Nós já temos uma reunião marcada com o presidente da Comissão Especial, que está tratando de um anteprojeto do Código Penal, o ministro Adip, para que possamos fazer a integração entre essas duas comissões e dar a resposta à sociedade. Foi instalada esta manhã a Subcomissão Temporária sobre Aviação Civil, que vai ser vinculada à Comissão de Infraestrutura. De acordo com o senador Vicentinho Alves, eleito presidente da subcomissão, o Brasil possui a segunda maior aviação geral do mundo, com 3.500 aeroportos e 13 mil aeronaves. Ele destacou ainda o crescimento das operações no setor, com uma taxa de quase 20% ao ano, bem acima da média mundial. A subcomissão vai ouvir autoridades, agentes do mercado e especialistas sobre a situação dos diversos segmentos da aviação. Ao final de 12 meses, serão apresentadas sugestões de políticas para o setor. Nós precisamos tratar e regulamentar a aviação de ultraleve, a aviação geral, a aviação de táxi aéreo, a aviação regional e a aviação de companhia e os profissionais envolvidos nessas aeronaves, assim também como os aeroportuários, como o pessoal de manutenção, né? Precisamos tratar também da questão das privatizações de aeroportos. Já durante a reunião da Comissão de Infraestrutura, os senadores aprovaram um requerimento para ouvir o presidente da Infraero sobre o leilão dos aeroportos de Cumbica, Viracopos e Brasília, que vai render pouco mais de 24 bilhões de reais aos cofres públicos. A concessionária de Guarulhos, por exemplo, pagará ao governo 97% de sua receita líquida. A de Brasília, 94%. A grande expectativa dessa privatização é a melhoria do atendimento do nível de serviço, ganho de eficiência com a participação da iniciativa privada. Pois bem, eu queria, entretanto, que a Infraero explicasse como vai haver a melhoria do atendimento desse serviço quando 97% da sua receita ela vai entregar ao governo. A Comissão de Infraestrutura aprovou ainda um projeto que obriga que informações sobre aquíferos obtidos com a perfuração de poços em busca de petróleo sejam repassadas à Agência Nacional de Águas. Caso não haja recurso, a matéria segue para a Câmara dos Deputados.
E a Comissão de Relações Exteriores está realizando neste momento audiência pública para discutir os preparativos para a Conferência Rio+20, que acontece em junho no Rio de Janeiro. Os senadores, durante a audiência, também mostraram preocupação com outro tema: os conflitos entre agricultores brasileiros e paraguaios na fronteira daquele país. A Comissão de Relações Exteriores realizou esta manhã a sabatina de Alfredo Jordão, diplomata indicado pela Presidência da República para ocupar o cargo de embaixador do Brasil na Costa do Marfim. Ele foi aprovado pelos parlamentares. Durante a reunião, também foi realizada uma audiência pública para discutir os preparativos para Rio+20, conferência da ONU, que vai acontecer em junho, no Rio de Janeiro, e que vai discutir ações de desenvolvimento sustentável e de proteção ao meio ambiente. Além disso, foi aprovado um requerimento de autoria do senador Sérgio Souza para discutir a situação dos brasiguaios, brasileiros que trabalham no Paraguai e que estão sofrendo perseguição naquele país. É um ano de eleição no Paraguai. Isso foi uma bandeira de campanha há 4 anos atrás. Então, isso vai ser aproveitado, esse fato, em todas as discussões políticas naquele país. O Senado Federal ele tem que tratar desse assunto por inteiro. Então, nós apresentamos um requerimento aqui na Comissão de Relações Exteriores para que possamos formar uma comissão externa temporária para irmos ao Paraguai, conversar com o Parlamento Paraguai, conversar com o governo do Paraguai para garantirmos os direitos dos brasiguaios que lá estão. E a situação dos brasiguaios também vai ser discutida pela representação do Parlamento do Mercosul no Congresso Nacional. Senadores e deputados que integram o Parlasul aprovaram nesta manhã um requerimento convidando o ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, para falar sobre o conflito. A audiência está marcada para o dia 16 de fevereiro. É um tema que tem uma certa premência, né? Recrudesceu. Todos têm que estar subordinados à soberania e à legislação paraguaia. O que nós precisamos saber quais são as medidas que o governo brasileiro vem adotando exatamente para tranquilizar isso e resolver de acordo com a lei, respeitando os direitos, inclusive direito de propriedade, fundamentalmente direitos humanos, mas sem dar a esse nenhuma conotação xenófoba, até porque isso não vai ajudar em nada. É um problema que envolve brasileiros. E sempre que os brasileiros estiverem envolvidos em qualquer parte do mundo, a nossa diplomacia tem que estar presente para poder acolher as suas demandas. Mas sempre com a compreensão que nós estamos lidando com um problema que é fruto também da integração. Quanto mais integração nós tivermos, mais vantagens teremos e mais conflitos teremos também. A Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga o tráfico nacional e internacional de pessoas, retomou hoje os trabalhos. Na pauta de discussões, a entrada de imigrantes haitianos no Brasil. Uma das primeiras medidas tomadas pela presidente da CPI, Vanessa Graziotin, foi pedir a prorrogação dos trabalhos da comissão, que termina em 15 de abril. A senadora quer estender por mais 3 meses as investigações iniciadas em março do ano passado para incluir temas como a entrada ilegal de imigrantes haitianos no Brasil. Os senadores já têm uma audiência marcada no dia 5 de março, na cidade de Manaus, para discutir o assunto. Temos um número importante, significativo de haitianos vindo ao Brasil, para a região norte sobretudo, e muitas denúncias de tráfico de pessoas, de tráfico de órgãos, não é? Então nós vamos pegar esse tema também e acreditamos que a partir dessa investigação a gente possa colaborar para que haja uma política migratória mais efetiva, porque nós temos que saber separar o que diz respeito a migrações e o que diz respeito a tráfico. Entretanto, não é achando que tudo é migração, fechar os olhos para esse crime que pode estar acontecendo e muito fortemente aí. A comissão também indicou hoje a senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, como nova relatora da CPI, em substituição à ex-senadora